Exemplo, as regras do artigo 37 da Constituição. É um princípio expressamente consignado também para os Estados. Tranquilo? Ao lado desse, nós temos os extensíveis. Os extensíveis, eles são expressos para a União e de observância implícita pelos Estados. Exemplo, sistema presidencialista. Sistema presidencialista. E os sensíveis, senhores? Hã? Tá, mas como expressos e reunidos no artigo 34, inciso 7º. Muito bem. Expressos e dispersos. Então, a que conclusão nós chegamos? São 3 ordens de princípios. O princípio extensível, ele é implícito para os Estados. O princípio organizatório é expresso. O princípio sensível é expresso. Só que o organizatório está disperso pela Constituição e o sensível está reunido. Tá, vou explicar cada um deles, mas é só as dicas para a gente lembrar. Na relação dos Estados, a gente obrigatoriamente fala no exercício do princípio da simetria. Os Estados têm que guardar simetria com o conjunto de regras da Constituição Federal. Simetria não é igualdade absoluta, mas é similaridade. Para que nós tenhamos simetria, nós temos que observar 3 ordens de princípios. Os princípios organizatórios, os extensíveis e os sensíveis. Princípios organizatórios são aqueles que estão colocados expressamente para os Estados no texto da Constituição. Exemplo, qual é o número de deputados estaduais de cada Assembleia Legislativa? Alguém poderia me dizer? Depende da população. Depende do número de deputados federais. Depende do número de deputados federais. Ok, então tá, eu tenho 25 federais. Quantos estaduais eu tenho? Tem que fazer a conta. Não tem, nada, 37. Tá? A Constituição, no artigo 27, se não me engano, ela estabelece o número de deputados estaduais tomando por base o número de federais. 3 vezes o número de federais, até 12 federais, e um estadual para cada federal que sobejar 12. Né? Então, esta é uma regra, um princípio que a Constituição coloca expressamente para ser observado pelos Estados. É um princípio organizatório. Qual é o mandato de um governador? 4 anos, é escrito na Constituição. Isso é princípio organizatório. Ele está expresso para os Estados observarem. Princípio extensível. O princípio extensível, ele é basicamente todo fruto da jurisprudência do Supremo, em que a Constituição estabelece uma regra para a União e o Supremo diz, olha, esta regra é princípio extensível aos Estados. Isso já apareceu logo depois de 88, quando um Estado tentou fazer um poder executivo parlamentarista. E o Supremo barrou, dizendo, não, a União é presidencialista. O princípio do presidencialismo como sistema de governo, ele se transfere, se estende aos Estados. É um princípio extensível aos Estados. Mas notem, a Constituição disse que ele era expresso para a União
Não falou de Estado. A jurisprudência do Supremo é que estende a sua observância aos Estados. A observância é implícita pelos Estados. Exemplo, sistema presidencialista de governo. Tranquilo? E 3, os princípios constitucionais sensíveis, que são os que mais caem em concurso. Princípio constitucional sensível ganha, o nome é dado pela doutrina, não está no texto constitucional. A Constituição só diz que, em relação a União não intervirá nos estados e no Distrito Federal, nem nos municípios localizados em território, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E aí ela começa, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, e aplicação, o que mais, cara? Aplicação do mínimo de receitas, incluídas provenientes de transferências, na ação e desenvolvimento de serviços de saúde e de educação. Esses princípios do 34, inciso 7, são conhecidos pela doutrina como princípios constitucionais sensíveis. Mas eles são sensíveis a quem, senhores? Sensíveis a quem? A quê? Obrigado. Ao Pacto Federativo. Quando desatendido um princípio constitucional sensível, qual é a consequência? O desatendimento de um princípio constitucional sensível. Qual é a medida prevista constitucionalmente para o caso de desatendimento do princípio constitucional sensível? É intervenção. Tá, tudo bem. A intervenção que deriva de uma ação específica. Hã? Do PGR? É. Representação do PGR. ADI intervencionista. Intervencionista não, que isso aqui não é regime militar, não é maduro. É ADI interventiva. ADI, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E quem é legitimado para essa DIN interventiva? PGR. O único legitimado para ajuizar esta demanda. Então, o princípio constitucional sensível é um nome dado pela doutrina, porque eles são sensíveis ao Pacto Federativo. O seu desatendimento leva a uma ação direta de inconstitucionalidade, que só pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República, conhecida como ADIM interventiva. A vovó das ADIMs, a primeira das ações de controle.